De volta à nossa programação é o Agro Alagoas, aqui na sua rádio, tanto CBN quanto também na Rádio Correio, tá certo? E você que está assistindo a gente pelo YouTube, Agro_Alagoas, você tem imagem dessa conversa com o professor, tá? Coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC, o Jorge Vieira. A gente está falando justamente sobre comunidades tradicionais, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Antes de eu pedir o intervalo, de solicitar o intervalo, eu tinha mencionado o que é que ele mencionou que são 11 comunidades indígenas aqui no estado. Então, a especificidade de cada comunidade dessa, o que é plantado, é uma agricultura de subsistência, ou eles vivem, eles inclusive vendem para poder comprar outra coisa e ter a sua subsistência e o seu dinheiro a mais, proporcionando até um conforto para a família, Jorge. Perfeito. Cada comunidade, como exatamente, fazendo o link com o bloco anterior, que a gente estava entrando nas comunidades quilombolas. Vamos pegar aqui Joaquim Gomes. Você tem a produção e tem a coleta. A coleta, eles coletam a jaca, a manga, a laranja e vendem inclusive na margem da BR. É o que já estava lá plantado. Isso. Só faz o trabalho da coleta. Jaqueira de 50, 60, 70 anos, que as famílias se sustentam dessa produção. Inclusive, eles fazem o doce da goiaba, o doce da jaca, fazem o doce da manga, enfim. Então, eles têm, efetivamente, uma produção também, da mandioca, a produção do milho, do feijão, o feijão de corda. Então, é muito diversificada a produção e a coleta na comunidade Vassu. Tem também, aí você pega, vamos lá, para o povo Chucuru Cariri. O povo Chucuru Cariri, de Palmeira dos Índios, veja como já é diferente, Marcos. O Chucuru Cariri, eles têm a mandioca, a macaxeira, Então eles fazem a farinha e vendem a macaxeira também, mas eles têm uma vasta plantação da banana, E além de uma produção profundamente agroecológica. Então eles usam o adubo natural, o esterco da vaca, etc. Ele tem a produção da galinha caipira. E eles entregam para o PAA, para o Programa do Governo Federal para Alimentação também. Então, Chucuru Cariri tem uma experiência vastíssima de produção, Da banana, da mandioca, da macaxeira, hortaliças. E também tem muitas frutas também que eles vendem na feira, dia de sábado em Palmeira dos Índios, e agora a avicultura também está sendo um ramo da galinha caipira. Ou seja, trabalha com a galinha caipira. A galinha caipira e o ovo. Seria o diferencial. Aí vamos para Feira Grande. Feira Grande é a batata doce. Tem a mandioca, mas o forte de Feira Grande é a batata doce, que também eles vendem para o mercado, inclusive o mercado da produção, eles trazem para a Ceasa, etc., porque é grande quantidade a produção deles. No São Sebastião, aí São Sebastião tem o milho, o feijão e a tal da mandioca também, que eles fazem a farinha, inclusive a especialidade dele, vale a pena. Deixa eu recomendar aqui, quem nunca comeu da farinha do povo Carapotó de Terra Nova, da aldeia Terra Nova, por favor, procure a farinha que vai encontrar. Farinha do Carapotó de Terra Nova. Terra Nova. Porque eles chamam da farinha azeda. Então aí a especialidade, é uma delícia, cara. Eles produzem uma farinha azeda. Olha, a farinha azeda num pirão de peixe, para você comer, você come até, não precisa nem da mistura, como se a gente tem um sabor muito especial, porque eles deixam a massa, depois que fazem o processo da moagem, eles deixam a massa ali entre 3 a 5 dias, aí ela azeda, e aí onde dá um sabor diferenciado, ela
ela fica deliciosa para você comer com feijão, comer com carne, comer com o peixe, o pirão de peixe, é uma delícia. Olha que eu ando na comunidade, trabalho com eles desde 1983. Você acredita? Já está um tempinho danado e eu nunca esqueço o sabor. Agora o mês passado eu tive também na comunidade. Aproveito até, com certeza muitos devem estar ouvindo na CBN, eu aproveito para mandar um grande abraço. Então é isso. Se você vai para Cariri-Chocó, já tem principalmente... Tem a pesca, devido ao Rio São Francisco, né? Mas também eles produzem a cerâmica, então eles têm uma produção de panela, de pote, etc. Então o artesanato também ele tem essa cultura. Nessas comunidades, todas elas produzem o artesanato. Elas produzem, por exemplo, o anel do tucum, como está aqui, olha, do cocoricuri, o tucum, né? Como vocês estão vendo, esse anel. Mostra aí para a câmera, Jorge, para a sua câmera aí, pronto. Uhum. Exatamente. Esse anel tem toda uma história, inclusive o filósofo e teólogo Leonardo Boff escreveu um livro sobre o anel, que é a aliança com os pobres, com os marginalizados. Por isso que a gente usa este anel, né? Porque nasceu exatamente na década de 70, dentro da Igreja Católica, naquela concepção da opção pelos pobres, em 1978, na Conferência Episcopal Latino-Americana, que os bispos do Brasil e da América Latina e do Caribe fizeram uma opção pelos pobres, ou seja, apoiar os pobres pela sua libertação. Então, tem o artesanato, tem o colar, tem colares belíssimos, tem a pulseira, enfim, tem uma variedade muito grande. Então, tem sido também uma prática constante nas comunidades indígenas dessa produção. Lá no sertão de Alagoas, as comunidades que eu já citei anteriormente, aí basicamente é o feijão e o milho e o feijão de corda. O feijão carioca, o milho e o feijão de corda é a plantação comum naquela região. Aí eu te pergunto, cada comunidade dessa é um município, eles têm o apoio, eles recebem a assistência técnica do município, do estado, eles conseguem plantar sozinhos, eles, pela cultura, a tradição que eles já têm, eles conseguem sobreviver? Ou com essa assistência melhora mais ainda essa produção e eles passam a vender mais? Pois é, Marcos, infelizmente o que eu vou dizer agora é que a assistência técnica não existe. É muito precária, infelizmente, por parte do Estado e por parte dos municípios. Isso não parte da ideia, porque, olha, são povos originários ali, eles têm que ter aquela vivência de como era sem ter essa assistência para poder produzir mais? Não é. Porque, na verdade, o Estado, aí você tocou... eu até te agradeço pela pergunta, porque foi uma pergunta fundamental. Ou seja, o Estado brasileiro, o ente Estado de Alagoas e os municípios de Alagoas não estão preparados tecnicamente para trabalhar com comunidades tradicionais, infelizmente. Qual a diferença, de trabalhar para um agricultor familiar e trabalhar para uma comunidade indígena ou quilombola? Exatamente, porque eu vou dar um exemplo do que aconteceu numa comunidade Chavante, que fica no Mato Grosso. Porque essa que foi emblemática mesmo. O que aconteceu? O povo Chavante, lembra do cacique Juruna? Juruna, que andava com gravador. Isso, que foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tal. De tanto mentirem para ele, ele disse, olha, eu vou gravar. Né? Andava com um gravadorzinho. Isso, perfeito, Marcos. Pronto, o que a FUNAI fez? Como eles têm uma terra bem significativa demarcada, no caso do povo Chavante, já tem a terra demarcada, a FUNAI botou na cabeça para eles plantarem arroz. Aí levou trator, levou o maquinário, levou tudo para plantar arroz. E meteram arroz na terra. Resultado, não deu nada. Por quê? Porque os índios não tinham, os povos indígenas, o povo Chavante não tinha era cultura da plantação de arroz.
Exatamente. Podia tentar começar com uma plantação pequena, adaptar. E por que não trabalhar com a cultura que eles conhecem? Originária deles. É essa a perspectiva. E aí você pode inserir novas tecnologias, Marcos, de acordo com a discussão e formação, porque os indígenas não estão fechados para as novas experiências. Você só não pode levar a experiência abrupta para achar que o cara vai plantar arroz e colher arroz. Né? Então, quando eu falo da capacitação, tem que ter uma formação antropológica, os técnicos, tem que ter uma formação histórica, tem que conhecer a história daquele povo, como eles estão organizados, como eles praticam o seu ritual. Está entendendo? Vou pegar o caso bem concreto, aí voltando para o nosso caso aqui de Alagoas. O povo Cariri-Chocó, que fica no município de Porto Real do Colégio. O povo Cariri-Chocó tinha uma tradição de pescar e de plantação na várzea. Por quê? Porque o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, não é isso? Então, no período de chuva, quando chovia lá, enchia as margens e as lagoas, ok? Quando secava, baixava, o que acontecia nas lagoas e nas margens? Ficava adubado. Aí os indígenas iam lá, plantavam o milho, a mandioca, o arroz, que nesse caso... Já tem a cultura do arroz. E davam uma grande produção e viviam muito bem. Com a construção das hidrelétricas, Marcos, foi um impacto no Rio São Francisco, e o controle das águas não é mais o controle pela natureza, mas é quando a Chesf decide para trancar... Abre as comportas e fecha de acordo com a vazão que o técnico, o engenheiro da Codevasf, da Chesf, entende que tem que fechar. Que ele está interessado na vazão da hidrelétrica, não na vazão para o rio, para aumentar a produção do indígena. Está vendo o impacto das grandes hidrelétricas, a mudança cultural no modo de produção daquelas comunidades. Já tem uma realidade, que é a não demarcação dos seus territórios. Aí vem o quê? A fome, precarização, o trabalho como diaristas que ficam de fazenda em fazenda buscando a busca por trabalho de diarista nas fazendas, em função do impacto das novas tecnologias sobre essas populações. Lá no sertão, eles não têm terra, Marcos. Aí eles plantam numa tarefa de terra, eles arrendam um pedaço de terra, ou eles plantam, como se chama lá no sertão de Alagoas, plantam de meia, a metade. Metade, eles chamam de meia, né? O modo para o trabalho. Então, quer dizer, é um trabalho extremamente estafante e que um produto e o resultado é mínimo, porque passa o período todo, quando dá a produção, tem que dividir com o dono da terra. Você tocou nesse assunto com relação à terra, né, que é importantíssimo. Tantos processos aí com demarcação, estamos agora com problema com relação à Palmeira dos Índios, né, com a tribo lá. Já chegou a um ponto, olha, o que é o ideal para um determinado número de habitantes do índio naquela terra, né? Quantos hectares por pessoa ou por família? Já chegou esse denominador ou não? Porque os índios são originários aqui e lógico, já eram donos daqui, né? Quem chegou foi que tomou posse. Isso. E aí, já chegou a um consenso? Olha, não, tem que devolver tudo para o índio. Olha, o índio, pelos cálculos aqui, 2 hectares, 3 hectares por cada família. Já chegou esse valor, esse volume com relação à terra para o índio sobreviver, para o quilombola sobreviver? Olha, vou pegar primeiro do ponto de vista conceitual, tá? Ou seja, o que diz o artigo 231 da Constituição Federal? Eu estou na Constituição, que é a nossa lei maior, do ponto de vista jurídico, ok? Certo. O que diz a Constituição? Que cabe à União demarcar os territórios tradicionalmente ocupados pelos indígenas. E para fazer essa demarcação,
tem um decreto, ainda do período do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o decreto 1775/96, que é de 1996, que regulamenta o que está previsto no direito constitucional. E o que diz o decreto? Diz o seguinte: a primeira etapa da demarcação é o quê? Constitui um grupo técnico coordenado por um antropólogo. Então, quando você me pergunta, são quantos hectares? Não tem essa definição, porque tem que fazer um estudo do território tradicional, e aí tem todas as etapas até chegar à homologação pelo presidente da República, porque é de competência da União. Então, é isso que a União tem que fazer. Primeiro, o estudo. Por exemplo, como eu disse em Alagoas. Alagoas, você não tem ainda um território demarcado completamente. Joaquim Gomes, o Povo-Vaçu Cocal, hoje tem 2.778 hectares nessa média. Menos de 3.000 hectares. Para uma população de 3.000. Não dá 1 hectare por família, por pessoa. Então, quer dizer, define? Não, porque o território ainda tem que ser demarcado, que é o território tradicional. Vou pegar o seu caso e o meu. Você está trabalhando na CBN, você comprou, com o seu trabalho, 10 apartamentos em Maceió. Os 10 apartamentos são do Marcos. Aí eu chego, Jorge, e digo: Marcos, eu estou querendo esse apartamento tal, na Ponta Verde, que você tem, eu tenho interesse, eu vou pegar para mim. Você vai me ceder? Só se tiver dinheiro na jogada, dinheiro na jogada. Eu querer vender também, Exato. Né? E como é que nós queremos, com o índio, nós temos um critério diferente. Ele tem o direito ao território tradicional, porque ele é povo originário. Ele está antes do Estado brasileiro, ok? Ele é anterior ao Estado brasileiro. Ele é anterior a 1500. Aí a gente usa um critério para a posse do Marcos e um critério para a posse indígena. Então, ao indígena eu posso reduzir o direito que ele tem à terra, que é a discussão que está hoje rolando no Supremo e no Congresso Nacional, o famoso marco temporal. Marco temporal. Marco temporal. Aí eu te pergunto, o quilombola também está na mesma situação, já que o quilombola veio do africano. O africano já não era um povo originário aqui. Aí como é que fica a situação também do quilombola nesse auê todo, Jorge, né? Nessa Perfeito. Complicação toda? Perfeito, Marcos. É pior do que o indígena. Aí eu devo dizer com absoluta convicção. Primeiro, quilombola, ele veio da África. Ele é originário da África. Ele foi arrancado da sua terra, ok? De forma violenta. Foi colocado nos porões dos navios. Negreiros, né? E foi vendido como objeto. E o pior, quando houve, né? Olha, você está livre. Olha, você está livre, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho um trabalho, né? E aí eu vou viver como? Isso. Eu trabalhava numa fazenda que trocava pela comida. E agora? Né? Se pelo menos na época o Império desse para ele, olha, você vai ter, como os americanos fizeram, você vai ter uma mulinha e uma terra para você trabalhar, é sua, né? Isso. Tudo bem, mas não, olha, você está livre, mas sim, estou livre, e agora? Você, Marcos, é um grande, além de ser um grande jornalista, é um grande intelectual, Marcos. Suas perguntas são fundamentais. Da chegada dos primeiros negros aqui até a decretação da Lei Áurea, foram cerca de 350 anos. Esse negro trabalhou, essa negra trabalhou. Foi açoitada. Foi açoitado violentamente, foi estuprada a mulher, porque os colonizadores não trouxeram inicialmente suas mulheres. Tá? Todo tipo de violência. Carregou a economia brasileira. A riqueza que nós temos hoje no Brasil foi construída no lombo dos quilombos, dos negros e das negras. E depois disso, agora você está livre.
Isso que você disse. Eles foram para onde? Para a senzala, para a favela, etc., sem nada. Aí eu vou pegar o caso de Alagoas, que é o que nos interessa. Nós tivemos Zumbi dos Palmares, né? Que lutou... O Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares hoje, para libertar o seu povo. Nós temos hoje certificados, reconhecidos, 78 quilombos no estado de Alagoas. Quando eu falo isso, porque tem outros que estão em processo de certificação pela Fundação Cultural Palmares, que é a instância, o órgão responsável para certificar a identidade dos quilombolas. Em Palmeira eu conheci a tabacaria. Tabacaria, perfeito. Pasme, caros ouvintes, caros telespectadores e Marcos. Pasme o que eu vou dizer, Marcos. De 78 quilombos no estado de Alagoas, sabe quantos quilombos estão com sua terra regularizada? Só tem um? Só um. Olha que vergonha para o Estado brasileiro, que vergonha para o Estado dela. Só tem um, que é a tabacaria que você citou, que foi no segundo governo Lula, que foi tabacaria, Marcos. Tem a Serra da Barriga, mas é por causa do memorial Zumbi dos Palmares. Mas lá não tem comunidade quilombola. Isso. Tem o terreno. O terreno que é um memorial, que está registrado, regularizado. Mas dessas comunidades todas, só tem uma, Marcos Vasconcelos. Isso é uma vergonha. A situação do negro é pior do que a indígena, porque o indígena, por exemplo, vou pegar a questão inicial da colonização, ele conhecia a mata, Marcos. Ele fugiu dos seus algozes, porque ele conhecia a mata. Ele foi escravizado? Foi. Em 1511, existiam 5.000, em 1511, já existiam 5.000 indígenas escravos. Mas eles fugiram. Teve um genocídio? Teve um etnocídio? Teve, mas muitos fugiram para a mata. Ou seja, os portugueses, antes de pegar, né, trazer o negro para cá, disseram, olha, já tem gente aqui, então já vamos tem. Escravizar o É aí índio. onde nasce o preconceito com o índio de preguiçoso, porque ele não se submeteu ao modo de produção mercantilista da época e capitalista hoje. Aí disse, não, ele é preguiçoso, porque ele não se submeteu ao modo de produção mercantilista europeu, português. Entendeu? E o negro foi escravizado dentro da fazenda. Ele não conhecia o Brasil. Está entendendo? Então, o que aconteceu com o negro? Hoje, até hoje. Então, o indígena, veja, na Constituição Federal, tem artigos que tratam, um capítulo que trata especificamente do direito indígena, que está no capítulo 8º, os artigos 231 e 232. O negro, nós vamos encontrar nas disposições transitórias da nossa Constituição, o artigo 67, que diz que cabe à União regularizar as terras quilombolas, que não foram regularizadas, que eu estou dando o exemplo de Alagoas. O indígena, hoje, criada por uma lei federal conhecida como a Lei Arouca, que era um deputado do PCB do Rio de Janeiro, que era sanitarista, e propôs uma lei para criar um subsistema de saúde dos povos indígenas. Hoje os indígenas têm uma saúde, uma assistência à saúde, dentro do subsistema de saúde, uma saúde específica. Nós podemos discutir se atende, se não atende, se tem dificuldade, mas tem polos de saúde nas comunidades indígenas, com médico, com dentista, com psicólogo, com assistente social. É uma unidade básica de saúde para o índio, indígena. Não é só para o indígena. Isso. E o negro tem? Não. Até porque o negro
tem por obrigação de ter uma saúde, como eu dou aula em medicina, uma saúde específica e diferenciada também. Porque ele tem problemáticas específicas. A anemia falciforme é uma delas, que é característica do negro. Isso. As doenças prevalentes. E por que não tem? Vai ter agora uma única que eu conheço, no estado de Alagoas, dentre as 78, agora foi inaugurada a primeira e única que eu conheço. Primeira e única. Sabe onde está? No município de Poço das Trincheiras. O prefeito atual, Valmiro Costa, que tem trabalhou como extensionista lá no 2005, porque lá em Poço das Trincheiras tem 5 comunidades quilombolas. 4 foram reconhecidas em 2005, com o apoio do atual prefeito, Valmiro Costa. Ele acabou de inaugurar agora, no mês passado, uma unidade básica de saúde para a comunidade quilombola no Alto do Tamanduá. É a única. Em todo o estado. Em todo o estado. Então, quer dizer, e as outras? Se submetem ao sistema de saúde geral. É por isso que o SESMAC é protagonista, Marcos. Por que é que eu estou aqui falando de toda essa experiência, pesquisa, produção? Porque nós estamos dando aula, porque nós estamos pesquisando, porque a instituição SESMAC está apoiando a diversidade cultural, está apoiando as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, para que elas sejam, aí as palavras do professor Douglas. E quando ele me convidou para coordenar o núcleo, ele disse: eu não quero, Jorge, que índios e negros venham aqui como coitadinhos, não. Dentro do SESMAC, eu quero que eles sejam tratados como sujeitos da sua própria história, como protagonista. É por isso que o SESMAC se destaca nesse trabalho, porque é um trabalho diferenciado. Que é isso que eu lhe digo, de ponta a ponta. Agora, e a situação dos negros, se não tem a terra? Olha que situação. Aí eles têm hoje uma experiência que são os quintais produtivos, eles têm artesanato, etc. O que são os quintais produtivos? São quintais mesmo, ao redor de casa, que eles produzem hortaliças, produzem... É a produção no terreiro. No terreiro. É chamado terreiro. Isso. Né? Que é uma experiência nova para autossustentação. Ou, como você disse no início do programa, para subsistência precária, para vender o coentro, a cebolinha, etc., o alface, né? Para vender, para comprar as suas necessidades básicas. Então, quer dizer, há no estado de Alagoas uma precarização pior do que a situação dos índios. A situação dos indígenas já é uma situação difícil porque não tem suas terras demarcadas. Aí eu vou para outro campo muito importante, Marcos, que é o campo da educação escolar quilombola, que também é obrigatório ter uma educação específica. A mesma coisa. Hoje nós estamos numa luta, o professor Zezito, né, que é um professor historiador, negro, militante da causa quilombola, eu e ele pela Secretaria da Educação e eu pelo SESMAC, estamos tendo uma luta muito grande para a implementação da educação escolar quilombola, né? Discutindo com os quilombolas para que o Estado de Alagoas, para que os municípios, porque o Estado é responsável pelo ensino médio e os municípios pelo ensino fundamental. Então, nós estamos nessa luta muito grande para a implantação da educação escolar quilombola. Então, o quadro quilombola ainda é pior do que... Ainda chega a ser pior, porque você imagina, os indígenas, queiram ou não, mas eles têm umas glébas de terra. Por exemplo, Carapotó tem 1.810 hectares. Chucurucariri tem uns 2.000 hectares demarcados. Vassu, 2.700 e poucos hectares demarcados. Então, tem um que tem 300, 200. Tem outros que não tem nada, que é o caso de Coiupancá, que não tem terra nenhuma. O caso de Caruazu, que não tem terra nenhuma. O caso
Catoquim, fica dentro de um bairro de Pariconha, não tem terra nenhuma. Aí vão ser empregada doméstica, peões de fazenda, diaristas, e vão perambular pela periferia das cidades. E outros até, Marcos, vão até para a região da maçã, no sul, região da laranja, no período de safra. Para poder ganhar o dinheirinho e depois voltar, né, para manter a família. Eu sei que olha, o tema é muito interessante, tá? Se a gente pudesse ia conversar aí mais 2, 3 horas com relação a esse tema, ia chamar atenção, mas infelizmente o tempo já foi embora, já acabou, tá? Mas eu agradeço a sua participação. Você quer acrescentar alguma coisa nessa nossa conversa e fica mais à frente uma outra conversa que a gente vai abordar. Perfeito. Primeiro, né? Vou começar como terminar como comecei, agradecendo a você, Marcos, por ter me convidado para esse momento tão maravilhoso de estar dialogando com a sociedade alagoana, né, sobre as questões quilombolas, são fundamentais. Aí o cara do outro lado pode dizer, o que é que tem a ver com negro e quilombola? Cara, é sua origem. Todos nós temos algo de indígena e algo de quilombola, cara. Mesmo que você não queira, mas mesmo que não queira, né? Exatamente. Então, primeiro, a gente precisa conhecer a nossa história. Primeira coisa, a nossa identidade. Um povo que não tem memória não tem futuro, não tem história. Está entendendo? A primeira coisa é isso. Depois, nós precisamos apoiar, valorizar a nossa cultura. Os nossos grupos sociais que nem tratamos aqui da cultura indígena nem da cultura quilombola, que é riquíssimo, o reizado, o samba de roda, o samba de coco, tá entendendo? O toré. E que está se perdendo. Isso, o toré, o praiá. Nem falamos, porque aí daria um outro programa também para falar só da questão cultural. Então eu quero agradecer a você, ouvinte, e quem está nos assistindo também pelo YouTube, parabenizar a Rádio CBN por essa oportunidade também de possibilitar nos seus microfones. E que tem a transmissão pela Rádio Correio também. E a Rádio Correio, pois é, para toda a sociedade nesse dia de hoje maravilhoso. Muito obrigado, Marcos, um grande abraço de reencontrá-lo. Eu é que agradeço a sua participação, Jorge, tá? E qualquer coisa pode contar com a gente. Então, o Agro de hoje, deste sábado, tá? O Agro foi justamente com o professor coordenador do Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC, o professor Jorge Vieira. A gente falou sobre justamente esses modelos de produção das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. E olha, né, a gente pensa que é um choque quando você chega numa comunidade dessa. Rapaz, eu pensava que era de um jeito, né? E essa comunidade vive numa condição pior ainda, ou um pouquinho melhor, mas cada um tem a sua especificidade, tá certo? Então, veja com outros olhos, uma forma diferente, o que é que a gente pode fazer, né? Os prefeitos, né? O Estado de uma forma geral, tanto o governo federal, quanto o governo do Estado, quanto o governo do município, para dar uma atenção à produção dessa população, tanto dos indígenas quanto também do quilombola. Agroalagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a gente chega ao final do programa de hoje com a produção e a apresentação do Marcos Vasconcelos. Você pode seguir a gente também, assistir o programa de hoje e os outros programas pelo YouTube, tá? Anote aí então, é Agroalagoas. O Instagram, agro_alagoas, Marcos Vasconcelos. Então até o próximo programa. Tchau, tchau, tudo de bom para você.